As caixinhas do coração. O que é isso, Elisete? Sim, nosso coração é cheio de caixinhas e nós precisamos ir guardando e armazenando situações da nossa rotina dentro dessa caixinha. Eu tenho esse livro, que ele é O Despertar da Sua Consciência. E ele é um projeto que eu criei e aplico. Eu criei um método, porque todo mentor, eu sou mentora há mais de 10 anos, tá? Então, o método, a mentora, a mentoria, não é só dizer eu acompanho você. Eu sou mentora, eu te ensino, eu te acompanho. Não é só isso. Ser mentor é ter um método. Eu preciso ter um método. Eu preciso ter um planejamento. Eu não é só dizer, eu vou pegar a sua situação difícil e tá aqui a resposta. Não, não pode ser assim. Mentoria é aplicar na sua história, na sua vida, um método, tá? E esse método, ele tem que ter um começo, meio e fim, principalmente o fim. Que as pessoas que vão fazer um tratamento, elas querem ver o fim, né? Não querem ficar a vida inteira ali. Elas querem saber qual é o ponto final. Então, eu tenho um planejamento. Dentro desse planejamento, qual é o meu método? O meu método, ele se chama alinhamento. Alinhamento do quê, Elisete? Alinhamento. Alinhar toda a sua história de vida. Então, eu, dentro dos atendimentos e também nas práticas que eu faço com a minha casa, com a minha família, eu fui percebendo a necessidade de, nesse decorrer, nesse desenvolvimento humano, a necessidade de equilibrar as tantas situações da vida. E aí foi aonde eu falei, equilíbrio, alinhar tudo. E aí trabalhar o alinhamento, porque se a gente não tá bem alinhado, a gente não segue, né? E aí foi aonde eu fui tendo ideias e criei esse método chamado alinhamento. Então eu sou mentora, eu trabalho com esse método que tem um objetivo de chegar num ponto final e eu vou trabalhar esse processo com a cliente por 30 ou 60 dias, dependendo do caso. O trabalho é familiar. Então, quando a família é menor, a gente consegue em menos tempo. Quando a família é muito grande, a gente precisa mais tempo. Quando o problema da pessoa é uma situação difícil, é pouca, a gente consegue resolver mais rápido. Quando ela é muito profunda, a gente precisa mais tempo. Dentro do desenvolvimento humano, nós somos corpo, mente e espírito, certo? Então, o nosso corpo físico tem nossas emoções, tem nosso mental, tem todo um contexto de energia ao qual a gente convive. Então, vamos lá. Tem o físico, tem o mental, tem o emocional, né? Tem o espiritual. São 4 pilares, né? E ali eu fui encaixando uma coisa na outra e me surgiu essa criatividade, essa ideia de criar esse alinhamento de todos esses 4 pilares que eu acabei de falar. Mas e aí? Não adianta eu querer equilibrar esses 4 pilares, físico, mental, emocional, espiritual, se eu estiver num ambiente tóxico. Você vive num ambiente tóxico? Então, assim, o nosso ambiente ele tem que ser saudável. E daí entra a questão energética. E aí é aonde eu fui trabalhar a energia do ambiente que você convive, do local. Então, eu juntei, olha só, como as coisas foram se encaixando perfeitamente. O alinhamento, que é, vamos dizer assim, estar alinhada com os 4 pilares, e a base disso tudo tem que ser a energia. Os pilares precisam de uma base, eles não ficam soltos por aí. E essa base, ela tem que ter um suporte. E aí entra toda uma questão familiar, né? Qual é a nossa base? A nossa base está lá no pai, na mãe. Então, assim, a nossa base está na nossa família, nas raízes. E o seu problema também tem uma raiz. E tudo isso foi se juntando e eu fui encaixando e aí foi formando-se, foi se criando esse método. Então, tudo que eu aplico
eu já fiz. Tudo que tá escrito aqui nesse livro, cada capítulo é como se fosse uma sessão de terapia, eu explicando e escrevendo. Em vez de eu estar explicando para cliente, tá escrevendo. E tudo isso eu já pus em prática na minha história, na minha vida. Tudo que eu falo sobre filhos, eu já fiz com as minhas filhas. Tudo que eu falo sobre casamento, eu já fiz com o meu casamento. Então, assim, é tudo... O mentor, ele tem que ter conhecimento e experiência prática do caminho que você tá precisando percorrer. Como que eu vou te direcionar se eu não conheço o caminho? Então, eu preciso ter ido já na frente, eu já preciso ter conhecido o caminho. Então, dentro desse alinhamento, desses pilares, com toda essa base energética, a gente vai trabalhando para encaixar o quebra-cabeça. E como que eu consigo alinhar toda a sua história? Aí foi aonde surgiu o projeto para trabalhar tudo isso. Eu criei o projeto Despertar e esse livro, que eu vou ensinando você a entender, a refletir, a despertar para cada pilar. Por que o meu emocional tá assim? Por que meu mental tá assim? Por que eu tenho tanta dor física? Quando você se despertar, quando você... sabe, entendeu? Sabe aquele ditado antigo? Caiu a ficha? Aí você vai entender, você vai resolver. Vamos pro próximo passo então. Esse livro, ele acompanha o tratamento. Se você fecha um acompanhamento de mentoria, de projeto do início ao fim, né? De método para ver o ponto final, do início ao fim. Aí você ganha de brinde. Esse livro vai para você, bonitinho, o livro físico para você, tá? Se você não quiser fazer todo esse processo, quiser só o livro, eu vendo só o livro também, tá bom? Eu sugiro que você, antes de entregar seus sentimentos, né? Estamos falando aí das caixinhas do coração. Dentro do seu coração tá cheio de caixinhas. E cada caixinha dessa guarda história, guarda memórias boas e ruins. Então, não entrega a sua história, não entrega o seu sentimento para qualquer pessoa. Então, quanto tempo que você está fazendo um procedimento de tratamento? Por que ainda não acabou? Porque talvez a energia, a conexão com aquele profissional não tá legal. Talvez você tá olhando só o teu físico. Talvez você esteja olhando só as caixinhas do coração, só o sentimento. Talvez você esteja olhando só o mental. E aí você tá desequilibrado, porque tu arruma uma coisa, desarruma outra. Arruma uma coisa, desarruma outra. Imagina você, a sua casa. Tem quarto, tem sala, tem banheiro, tem cozinha, não importa quantas peças, mas tem a estrutura básica de uma casa, que é cozinha, quarto, banheiro, sala, né? Ou varanda. Tem essa parte. Cozinha e quarto tem que ter, né? Tá, sua casa. Ok. Você vai lá e só lava a louça. Tá bom, ótimo, a louça tá limpa. Você vai lá e só limpa o quarto. Perfeito, tá limpo, ótimo. Agora, vamos imaginar que você vai lá e limpa sala, quarto, cozinha, faz um faxinão, coloca tapete limpinho, troca os forros de cama, né, os lençóis. Aí você imagina que você entra nessa casa o dia que você só lavou a louça, o dia que você só limpou o banheiro, o dia que você só limpou a cozinha e a outra peça ficou suja, ou o dia que você entra, tudo limpo, tá? Então, às vezes, você não tá curando porque tu tá limpando só uma parte da sua vida e as outras estão sujas. Caixinhas do coração. O que é essas caixinhas do coração? Tem lá a caixinha do amor da mamãe, do papai, da avó, do vô. Tem lá a caixinha do coração do amor dos relacionamentos. E aí essa caixinha, às vezes, ela vai ficando suja, ela vai ficando pesada, ela vai ficando triste. Essa caixinha teve mágoa, essa caixinha teve tristeza. Chega um ponto que transborda. Imagina se eu pegar meu chazinho aqui e eu não olhar pro copo, ficar ponto chá, vai derramar, vai transbordar. Eu tenho que ter uma hora que tem que parar. E aí a tua caixinha do coração, né? Vamos dizer que a caixinha do coração encheu e transbordou. Por isso que você tá com esse problema. O que eu falo primeiro da caixinha do coração? O primeiro pilar é o emocional.
Porque as dores físicas, elas vêm dos emocional, das caixinhas do coração cheia. As dores mentais, as perturbações mentais, as ansiedades, as insônias, turbulência, confusão mental. Tudo isso vem da caixinha do emocional que está desequilibrada, a caixinha do mental, a caixinha das confusões e daí desequilibra o mental. Então, o nosso corpo é emoção. Nós precisamos sentir. Então, sentir, ser a essência da vida, ser uma fagulha divina, ser luz. Porque Jesus falou, eu sou a luz. Então, se eu quero estar com Jesus, eu tenho que estar na luz. Então, ser essa energia, ser essa luz, para daí poder olhar um todo. Então, precisamos organizar todas essas caixinhas que estão cheias. Precisamos esvaziá-las das mágoas, das tristezas e preenchê-las com amor. Jesus falou, eu sou o amor, ame ao próximo. Então, a gente segue muitos conceitos dos 10 mandamentos da lei de Deus, tá? Então, vamos olhar todas essas emoções e respirar aliviada. Quando as emoções estão tranquilas, quando as caixinhas do coração estiverem em paz, todo o seu dia vai render. Por que o financeiro vai melhorar? Porque Jesus falou, seja próspero, tenha vida próspera, tenha vida abundante. Ele falou de humildade, mas de humildade na caixinha do coração, de simplicidade e não de dinheiro. Não é de físico que Jesus fala. Jesus fala do invisível. Jesus não fala de coisas materiais, de física. Jesus fala de sentimentos. Então, a humildade no sentimento, tá? E aí, quando você consegue olhar tudo isso, você consegue sentir a grande pessoa maravilhosa, a luz que você é. E aí, você vai exalar essa luz para todos os que estão ao redor. Então, se você faz isso no seu trabalho, você vai ficar mais empolgada, você vai ficar mais grata e com isso você vai conseguir aceitar o merecimento do seu salário e com isso o seu salário vai render mais na sua mão. Então, tudo que acontece com você tem que fazer um alinhamento de todos os pilares. Por isso que eu criei esse método e trabalho com você. Os métodos, os pilares, alinhando cada um, e para conseguir alinhar eu criei o projeto Despertar. E aí, ponto final, tá? Então, você tendo uma visão do que você tem que fazer, você consegue começar e terminar, né? Você consegue fazer. Agora, quando você só faz uma sessão sem um propósito, sem um objetivo, você vai fazer sessão uma vida inteira, tá? Então, eu faço a sessão avulso, mas dentro de todo esse contexto desse projeto. Quer saber mais sobre isso? Me manda uma mensagem aqui. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por ter tirado esse tempo. Sou muito grata e respeito muito seu tempo. Que bom que você estava aqui, tá bom? Um abraço e seja luz na vida de alguém. Não esquece disso, tá? Seja luz na vida de alguém. Que aí o mundo fica mais claro e chega de trevas.